Você tem medo do diabo? O que fazer para que ele não prejudique a nossa vida? Antes, porém, de falar sobre essas perguntas, eu vou comentar aqui sobre as minhas experiências com o diabo. E para você que é novo aqui, esse é o canal 1 Minuto na Luz. Aqui neste canal eu te mostro que a Bíblia é um manual de como se viver bem. Enquanto isso, você acompanha aí algumas imagens aleatórias, mas o importante é você se atentar aos assuntos falados aqui. Para começar o assunto aqui, eu quero contar que há mais de 20 anos atrás eu tive problemas relacionados à minha conduta. Hoje, olhando de outro ponto de vista, de outra perspectiva, eu vejo que não foram problemas. Na verdade, nós estamos aqui para ter experiências e com isso aprender e evoluir para sermos pessoas melhores. Geralmente, quando a pessoa tem problema, ela procura ajuda psicológica e na minha família tem também aqueles que procuram um centro espírita. Porém, no meu caso, na época, como eu não tinha dinheiro para nada e também era incrédula a tudo que se diz respeito à espiritualidade, comecei eu então a orar muito. Em todo lugar que eu estava sempre rezando um Pai Nosso, sempre. E percebi que esse estado de oração me proporcionava muita paz e me levava para longe dos meus problemas. Um tempo depois eu fui batizada com o Espírito Santo sem eu mesmo saber da existência do Espírito Santo, mas aconteceu. Sobre isso eu tenho um outro vídeo que vou deixar o link aqui na descrição. E falando sobre a conexão com a vida espiritual, isso de tirar tempo para orar, para ficar lendo a Bíblia para os filhos escutar, para falar de Deus para os filhos, isso se tornou um hábito na minha vida. E um dia estava eu sentada conversando de frente, eu e o meu marido, e eu olhando para ele e de repente o rosto dele se transformou em uma caveira. O meu marido tem um rosto bem fino, mas aquela caveira era como se fosse de um rosto bem largo, uma caveira bem larga, o rosto largo. Eu fiquei imóvel olhando para ele e me passou um choque, um arrepio da cabeça até nos pés. E dentro de instantes a caveira sumiu e eu voltei a enxergar o rosto dele normal. Eu falei para ele o que tinha acontecido e ele debochou de mim, deu risada, disse que eu estava fora da casinha. Enfim, esse assunto morreu ali mesmo, nunca mais comentei. Meu marido é uma pessoa que tem muitos problemas de saúde, problemas de nervosismo e nunca deixou de trabalhar por causa disso. Mas a vida para ele tem épocas que é bem sofrida. E eu acredito que eu vi o espírito que está nele causando os problemas que ele tem. E nesta época, um dia eu estava conversando com uma amiga minha e aconteceu a mesma coisa. Só que desta vez não foi uma caveira que eu vi, foi como se fosse uma pessoa muito feia e você multiplicasse essa feiura por 100 ou mais. Eu falei para essa amiga também e ela caiu na gargalhada. E então eu resolvi não falar disso com mais ninguém. Um dia eu estava no transporte público e tinha uma senhora na minha frente, em pé no corredor do ônibus. E eu estava olhando para ela e vi ela se transformar em um monstro muito feio. Eu nunca pedi para Deus me mostrar nada disso. Tanto é que cada vez que eu vi, eu senti um grande calafrio e fiquei toda arrepiada. Isso, porém, começou a me incomodar porque eu achava que eu tinha a obrigação de falar com as pessoas o que eu tinha visto. Comecei a orar então e pedir para Deus que eu não queria mais ver aquilo, não era mais para me mostrar. E nunca mais tive visão da parte espiritual das pessoas. É claro que quando eu olho para uma pessoa que não está bem, eu logo sei que aquela pessoa não está bem. Eu consigo ver na fisionomia, mas aquilo que eu enxergava nunca mais vi. E se eu quiser saber o que eu posso fazer para saber se tem um espírito desses na minha vida, todas as pessoas que eu vi esses espíritos refletidos nelas tiveram e têm muitos problemas. As pessoas que eu vi, todas elas têm problemas de saúde. E não é um probleminha, é problema que faz a pessoa sofrer muito mais do que o normal. E as pessoas que são religiosas, elas acham que é aprovação de Deus. No livro de Tiago, capítulo 7, versículo 4, ele ensina como lutar contra o diabo. Tiago diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra submeter significa reduzir a obediência, render-se, obedecer às ordens ou à vontade de, tirar a liberdade e a independência, sujeitar-se, tornar-se dependente. Isso tudo se resume à humildade. E quem é humilde obedece à palavra de Deus e faz o que Deus manda. E o que significa resistir ao diabo? O diabo não é poderoso, ele tem força, mas é nós que damos poder a ele. Não sei se vocês já assistiram aquele filme chamado Quarto de Guerra. Naquele filme fala exatamente como a gente deve fazer. A gente deve falar com o diabo, a gente tem que dizer: saia da minha casa, você não tem mais poder nenhum sobre a minha casa.
casa. Você não tem mais poder nenhum sobre a minha vida. De hoje em diante eu determino que você está fora da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Ao morrer na cruz, Jesus levou todas as nossas dores. Ele nos deu autoridade sobre o mal. Lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 1, fala que Jesus deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuar curas. E os apóstolos ainda não tinham o Espírito Santo. Eles só receberam o Espírito Santo depois que Jesus morreu e ressuscitou. Então, todos nós, meros mortais, temos autoridade sobre o diabo. Ele é mais fraco do que nós. É claro que depois que você receber o Espírito Santo, você vai ter um encontro pessoal com Jesus e você vai ter certeza, você nunca mais vai duvidar da vida espiritual. Então você tem autoridade para expulsar o demônio da sua casa, da sua vida e da sua família. E caso alguém da sua casa não queira a libertação, você não vai precisar sofrer por causa disso. É como eu já falei, cada pessoa está aqui para ter a sua própria experiência de vida. E todos nós temos a opção de ter uma vida de qualidade e é muito simples acessar essa vida. Te convido então para render-se ao amor de Deus e tornar-se dependente. Deus abençoe você que escutou essa reflexão até aqui e abençoe a tua família e a minha família também.